Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estou falando aqui com um grupo de pessoas diferentes. Muitos assistem o primeiro vídeo e o segundo vídeo, mas poucos são os que assistem o terceiro vídeo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você está aí perseverando assistindo esse terceiro vídeo. Que Deus abençoe a todos que assistiram tanto o primeiro, o segundo e você, meu irmão, que está assistindo o terceiro vídeo. Ao término desta aula, você vai poder, lá nos comentários, baixar o arquivo que nós produzimos na direção do Senhor para elaborar esta aula. Amém? Pode usar à vontade. E hoje nós estamos estudando a lição de número 12, falando do caráter de José, pai de Jesus. Vamos então ao tópico de número 3. A nobre missão de José. Meu irmão, esse homem recebeu uma missão de Deus, sinceramente, difícil. Ele seria o segurança, o protetor, o referencial masculino de Jesus, aquele que iria ensinar a Jesus a lei, ensinar a Jesus a recitar. Meu irmão, você imagina você ensinar para o Salvador, o Cristo Messias, a lei do Senhor? Meu irmão, José teve esse privilégio de pegá-lo nos braços, ensiná-lo a andar, caminhar com ele. A missão de José é uma coisa maravilhosa, mas teve um preço muito alto também que ele pagou. Vamos lá, subtópico de número 1. Assegurar a ascendência real de Jesus. O propósito de Deus é de nos colocar em lugares e posições estratégicas para que possa nos usar. José estava no lugar certo, ocupava a posição estrategicamente estabelecida por Deus na sua onisciência. Meu irmão, a posição que José ocupava era uma posição estratégica. Segundo as profecias, o Cristo viria da tribo de Judá. Amém? Mas da tribo de Judá existiam várias famílias. E era uma tribo específica ali, dentro dessa tribo de Judá, tinha uma família específica, que seria da família de Jesus. Porque se Jesus tivesse nascido em outra família, que não fosse descendente da tribo de Judá, e descendente de Davi, ele não poderia ser o Cristo. E para tal, Deus, na sua onisciência, colocou José numa posição estratégica. Ele tinha as qualificações morais, espirituais e condições necessárias estabelecidas por Deus para ser o pai de Jesus. Então, o que eu entendo com isso? Que Deus, no seu propósito, ele deseja me usar em lugares estratégicos. Meu irmão, eu sou da opinião que o crente, o servo de Deus, ele tem que estudar para ser advogado, para ser delegado, para ser promotor, para ser juiz, para ser médico, pessoas que vão estar em lugares estratégicos, lá na onde você trabalha. Não vou falar só pessoas diplomadas, não, mas pessoas simples, humildes, que estão ali em lugares estratégicos, de repente numa favela, em um morro, numa boca de fumo ali, para transmitir a mensagem de Deus. Então Deus, ele é um Deus de estratégias. Eu vejo Deus usando a estratégia de usar José, porque José, ele era descendente de Davi. Portanto, o filho dele também seria descendente de Davi. É por isso que o cego de Jericó grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava querendo dizer que ele reconhecia a nobreza de Jesus e que ele era rei. Amém, meu amado? Descendente de Davi. Meu amado, um cego compreendeu isso. Então, Deus deseja te usar em lugares estratégicos. De repente, não é o lugar mais agradável. Um lugar hostil, um lugar de pessoas maldosas, um lugar de pessoas corrompidas, e semelhante ao que foi com Daniel e aqueles jovens que Deus manda para a Babilônia. Deus envia aqueles jovens ali de uma forma estratégica, porque Deus se faria conhecido na Babilônia através de Daniel e aqueles 3 amigos que se posicionaram diante da chamada de Deus para a sua vida. Então, meu amado, Deus deseja te usar
na faculdade, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, na sua cidade, aonde você está. Deus deseja te usar porque você está em lugares, sabe o quê? Que o seu pastor não pode entrar, outro irmão não pode ir. Você está na sala de aula, ali você é um instrumento nas mãos de Deus, na sabedoria, na direção de Deus, você vai encontrar uma forma de como ser usado por Deus aí aonde você está. Amém, meu querido? Então glorifique a Deus, aonde Ele te colocou é o lugar que Ele deseja te usar. Vamos lá. Uma reflexão sobre esse primeiro subtópico. Com o passar do tempo, o Senhor nos fará compreender melhor a razão da nossa existência. José, quando novo, não tinha ainda uma dimensão exata do que Deus estava reservando para ele. Mas quando chegou o momento, ele já estava preparado. Pense comigo. José, quando era menino, adolescente, ele jamais imaginou, cogitou na sua cabeça que ele seria um dia o pai do Cristo, o pai do Messias, que ele iria ensinar o Filho de Deus alguma coisa. Ele não passava pela cabeça dele. Mas com o passar do tempo, irmão, Deus vai nos dando entendimento, esclarecimento acerca da chamada dele para a minha vida e para a sua vida. Mas o importante é quando chegou o momento, José estava preparado. Quando chegou o momento, José já tinha vida com Deus, José já tinha unção, já tinha santidade, ele tinha domínio, temperança, ele não era dominado pelos impulsos da sua sexualidade, como nós comentamos no segundo vídeo. É o que eu quero dizer. Santifica a tua vida hoje, jovem. Santifica a tua vida hoje, moça, rapaz. Seja santo, separado. Deus tem um projeto na sua vida. Não troque o projeto de Deus por causa de migalhas, de prazeres, orgias, por aquilo que o mundo oferece. Com o tempo, Deus vai trazer entendimento acerca da chamada dele para a sua vida. José nunca cogitou a grandeza da chamada de Deus para a vida dele. Meu irmão, seja separado para Deus. Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida. Meu irmão, minha irmã, Deus tem um projeto, algo grandioso na sua vida. Mas não espere Deus revelar o projeto para você se preparar. Se prepare hoje. Leia a Bíblia, faça um curso teológico, faça uma faculdade, estude, se prepare. Porque quando Ele revelar a chamada, quando Ele te der o entendimento, você já está preparado, qualificado, espiritualmente, moralmente e intelectualmente para a chamada que Ele tem na sua vida. Vamos lá, meu amado, subtópico de número 2. Proteger Jesus em seus primeiros anos. Contra todas as ameaças e perigos, Deus é poderoso para nos guardar, desde que sejamos sensíveis a ouvir a sua voz e obedecê-la. José, contra toda a lógica humana, conseguiu proteger seu filho dos ataques do governador e dos soldados ao seu comando. Observa que uma das tarefas atribuídas a José era de proteger Jesus. Era isso mesmo. Era proteger. Agora eu te pergunto, como um simples carpinteiro que não andava com arma, que não andava com espada, que não era rico, que andava num jumentozinho, que não tinha dinheiro para dar nem sequer um novilho como oferta de sacrifício pelo seu filho primogênito, como ele poderia guardar e proteger o seu filho? Já falei no primeiro vídeo, ouvindo a voz de Deus e a direção de Deus. Quero dizer que Deus é poderoso para guardar o seu casamento, meu irmão, minha irmã. Deus é poderoso para guardar o seu ministério. Deus é poderoso para guardar a sua família. Deus é poderoso para guardar o seu filho, meu amado irmão. Então nós precisamos o quê? Ouvir a voz do Senhor, ter a direção de Deus em tudo aquilo que fazemos. Eu já falei no primeiro vídeo, José, ele conseguiu, meu irmão, olha só, um carpinteiro. Ele conseguiu salvar o filho do ataque do governador e os soldados que estavam sob o seu comando. Aqueles homens mataram todas as crianças. Houve choro, mas Jesus não foi morto, porque ele ouviu, o pai dele, José, ouviu a voz do Senhor e falou: vá para o Egito
e quando chegar o tempo certo eu vou falar com você. E lá ele ficou, permaneceu no lugar. E a espera, meu irmão, faz parte daqueles que andam com Deus. Há tempo que Deus manda ir e há tempo que Deus manda esperar. José ficou lá esperando. Quando Herodes morre, o anjo vira, vai lá e fala: agora você pode retornar, porque é seguro. E ele vai e retorna. Amém, amado? Esta é a direção de Deus. A direção de Deus a gente não contesta, a gente acata e obedece. Amém? A bênção de Deus está dentro da obediência à direção dada pelo Senhor. Aí eu faço uma reflexão no Salmo 127, no versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. José só conseguiu êxito na sua chamada de proteger o Filho de Deus, é porque ele tinha a direção de Deus para a sua vida. Meu irmão, por pior que esteja a economia nesse país, Deus é poderoso para guardar a sua casa, guardar a sua despensa, guardar você de todos os ataques do diabo e do inferno. Mas uma coisa, meu irmão, seja fiel a Deus. Em tempos de crise, por exemplo, seja dizimista na casa de Deus. Seja fiel a Deus no seu dízimo. Seja fiel a Deus na sua oferta. Seja fiel a Deus. Ande na direção de Deus, porque de nada adianta. Se o Senhor não guardar a cidade, irmão, em vão vigia a sentinela, em vão será câmera de segurança de todos os lados protegendo a tua casa. Silvio Santos, ele tinha proteção, segurança, mas vocês lembram no episódio que o rapaz que sequestrou a filha dele entrou lá dentro da casa do Silvio Santos e quase tirou-lhe a vida? Pois então, nós que servimos a Deus, nós não andamos com arma de fogo. Muitas vezes nós não temos dinheiro para colocar câmera na nossa casa, circuito integrado. Quem tem dinheiro, bem, amém, é bem-vindo, mas quem não tem, ele aprende a confiar plenamente em Deus. Mas seja fiel a Deus, obedeça ao Senhor para que Ele possa zelar, guardar e proteger a sua casa e a sua família. Vamos lá, meu amado, subtópico de número 3. O zelo pela formação espiritual de Jesus. Ensinar por intermédio unicamente das palavras não é difícil. Os escribas e fariseus assim o faziam. Ensinar através do exemplo pessoal é mais desafiador, porém, os resultados são mais duradouros. José ensinou exatamente aquilo que vivia. Meus amados, há duas formas de ensinar. Aquela que nós ensinamos apenas pelas palavras. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É uma forma de ensinar. Essa forma de ensinar é aquela que nós ensinamos com palavras, mas não com exemplo. Alguém pode aprender? Pode, mas fica mais restrito e limitado. Agora, a outra forma de ensinar é aquela que nós ensinamos, não só com palavras, mas através do nosso exemplo, através do nosso comportamento. E José, ele não somente ensinou a Jesus com palavras, ele foi para Jesus um referencial de conduta, um referencial de caráter, um referencial de pai, um referencial de marido, um referencial de um homem reto, de um homem sincero, de um homem íntegro. É isso que nós estamos precisando. Pessoas que ensinem a partir do seu modo de vida. Porque, como eu já disse em outras ocasiões, nós não conhecemos um homem de Deus a partir do púlpito. Não. Nós não conhecemos um pregador como homem de Deus através do púlpito. Eu conheço aí relatos que eu já vi de pessoas pregarem sobre o efeito de cocaína, pessoas pregarem sobre o efeito do álcool e mexer com a emoção das pessoas. Não julgue alguém como homem de Deus através do púlpito ou através de uma pregação. Não me julgue como homem de Deus porque eu estou dando estudo, não. Quem sabe se eu sou homem de Deus ou não é minha esposa. Amém? A minha esposa, meus filhos. Então José, ele ensinou através do seu exemplo pessoal. As palavras, elas podem até mexer com as pessoas, mas o exemplo e o testemunho, ele convence as pessoas. Era esse o segredo do ministério de Jesus,
diferente dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus ensinavam com palavras, mas não viviam nada daquilo que eles ensinavam. E Jesus pregava como quem tinha autoridade. O que é uma pregação com autoridade? Não é aquela pregação com a palavra alta, aquela gritaria, aquele sensacionalismo. Não, uma pregação com autoridade é aquela pregação que a pessoa prega com um exemplo de vida. Aquela pregação que a pessoa prega, mas ele vive aquilo que ele está transmitindo. E o Espírito Santo testifica e confirma no coração dos ouvintes. Vamos lá, meu amado, a uma reflexão. Já estamos encerrando o nosso terceiro e último vídeo. A presente geração é com certeza a mais intelectual e letrada de todos os tempos. Paradoxalmente, também é a geração que mais padece de referenciais de condutas, ou seja, pessoas que ensinem a partir do seu estilo de vida. Meu amado, eu desconheço ao longo da história uma outra geração semelhante à minha geração. A minha geração talvez seja a geração mais preparada intelectualmente. Hoje nós temos no nosso segmento cristão na Assembleia de Deus, nós temos doutores, nós temos aí mestres, nós temos acadêmicos, nós temos profissionais ocupando todas as posições na nossa sociedade. Talvez nós nunca vivemos isso dentro da nossa denominação, porque no começo da nossa denominação, os nossos pregadores, os nossos pastores, muitos eram pessoas simples, humildes, sem conhecimento teológico ou acadêmico. Hoje, nós vivemos a geração mais preparada intelectualmente, mas paradoxalmente, também somos a geração que mais carece de referenciais. Eu particularmente é de dar nojo quando eu vejo muitas pessoas fazendo do evangelho uma fonte de fortuna, uma fonte de renda, uma fonte de lucro. Pessoas que pregam aquilo que não vivem, pessoas que fazem cruzadas, que cantam, que ensinam não por amor às almas, por amor ao dinheiro. Então, que a minha geração, o que ela mais carece, o que ela mais necessita, não são estrelas do evangelho, pessoas famosas. São pessoas que nós podemos ter a vida dela como referencial de conduta, de caráter, de referência, de vida com Deus. É o que a minha geração mais necessita. Meu amado, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você. Que seja você esse referencial na sua igreja. Que seja você esse referencial no meio desta geração, desta nação. Que Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu casamento. Que a bênção de Deus, meu amado, esteja sobre a sua vida em todas as áreas. Na sua vida profissional, nos seus estudos, na sua vida amorosa, na sua vida afetiva, nos impulsos da sua sexualidade. Que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê domínio. E que você possa pregar com autoridade, ensinar com a autoridade de Deus. Porque você não está somente ensinando teorias. Você crê e você vive aquilo que você prega. Eu quero orar pela sua vida. Eterno Deus e Pai, nós chegamos ao termo de mais uma lição, de mais um estudo. E a Ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Dá-nos a graça, meu Deus, de pregar com autoridade, de ensinar com autoridade. É porque nós vivemos aquilo que pregamos. Nós não somente falamos, mas nós vivemos, experimentamos. Queremos, meu Deus, que o Senhor nos use como instrumento, como referencial de conduta no meio desta geração. Levanta jovens, moças, rapazes, mulheres, homens cheios do Teu Espírito Santo, como referencial de santidade, de caráter e de vida com o Senhor. Meu Deus, nós precisamos de exemplos, pessoas que nos ensinem, não com pregações, meu Deus, mirabolantes, mas com pregações, ó Pai, acompanhadas de testemunho e de caráter. Meu Deus, eu quero abençoar esse professor da escola dominical, eu quero abençoar esta professora da escola dominical, eu quero abençoar, meu Deus, este aluno da escola bíblica dominical, que ele seja próspero, ó Pai, em todos os seus caminhos e que ele seja usado por Senhor estrategicamente aonde ele se encontra, que ele seja um instrumento nas tuas mãos para abençoar vidas. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça,
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, foi um prazer estar com você, aprendendo juntos a palavra do nosso Deus. Você poderá aí observar nos comentários que eu vou deixar o arquivo desta aula que foi ministrada. Ore pela nossa vida, ore por esse trabalho, por esse ministério. Que o Senhor continue nos dando graça, sabedoria e unção para realizar esse trabalho. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.